Bolsonaro, ele briga contra duas coisas, né? Ele briga contra de ter cassado seus direitos políticos, no mínimo, e a prisão no máximo, né? Assim, essa é uma das brigas que está no horizonte dele. Ao mesmo tempo, ele briga para não se tornar irrelevante. Bom, Miguel, tem uma notícia que, na verdade, é de ontem, né, mas repercutiu bastante até hoje de manhã, que é mais uma fala do Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Ele fez um discurso numa igreja na Flórida, e ele voltou a colocar em xeque aí a lisura do sistema eleitoral brasileiro, né, como ele já fez em outras situações aí nessa passagem dele pelos Estados Unidos. Inclusive, né, fez isso 2 dias depois do presidente Lula estar lá com o presidente Joe Biden, né, logo após a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, né, se reuniu com o Joe Biden, com outras autoridades. O Bolsonaro vai para uma igreja fazer discurso golpista, basicamente, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado em qualquer lugar do globo, isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu se eleger. Fazendo essa ironia, né? Ele falando, ainda mais para quem diante do TSE não conseguiu se eleger. Então ele não tem falado explicitamente, né, que a eleição foi fraudada, mas ele continua fomentando seus apoiadores a acreditar nessa tese e mantê-los, né, organizados para que, numa tentativa, talvez, dele mesmo se manter como uma liderança dessa extrema-direita de oposição ao Lula, né? Mas impressiona como ele segue falando isso de maneira impune nos Estados Unidos, né? E ainda mais logo após a visita do presidente do Brasil, que ganhou a eleição contra ele nos Estados Unidos, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Ivan, então é isso aí, meu querido. Já está liberado para você voltar para a redação. E até amanhã, então. Até mais. Camarada. Até logo, boa tarde. É isso aí. Darlan, quer comentar a notícia aí do Ivan? Então, o Bolsonaro, ele briga contra duas coisas, né? Ele briga contra a própria prisão, contra a perspectiva de cassação não, né? Mas de ter cassado seus direitos políticos, no mínimo, e a prisão no máximo, né? Assim, essa é uma das brigas que está no horizonte dele. Ao mesmo tempo, ele briga para não se tornar irrelevante na política. E assim, essas duas brigas são duas brigas contraditórias, porque a perspectiva dele de se manter relevante é continuar fomentando a turba. Aliás, cada vez mais isso, né? Assim, porque o Bolsonaro, eu já falei isso outra vez aqui no programa, ele junta assim, dois tipos, basicamente, assim, de apoiadores. Assim. Por um lado, ele tem apoiadores que são eleitores de direita tradicionais, que durante muito tempo votaram no PSDB contra o PT, né? Uma polarização de 20 anos PSDB versus PT, mais de 20 anos, né? De PSDB versus PT. Esses eleitores votavam no PSDB, são eleitores de direita, migraram para o Bolsonaro, e existe o Bolsonaro não tendo mais caneta, não sendo mais uma pessoa que está no centro da política, e existindo dois governadores de direita, não é aquela direita que se chama de centro, né? Durante muito tempo a mídia chamou os tucanos de centro, o PFL de centro, democratas, etc., de centro. Na verdade, eram direita, sempre foram direita. Uma direita um pouco mais moderada, uma direita um pouco menos moderada, mas direita. E agora você tem essa direita aí, que se diz direita mesmo, inequivocamente. Você tem dois governadores que estão nesse terreno, são só os dois maiores estados do país, São Paulo e Minas Gerais. Assim, esses dois governadores, Tarcísio e Zema, eles têm grande possibilidade de arrebanhar essa parcela do eleitorado do Bolsonaro, que digamos que é a parcela com mais capacidade de passar no psicotécnico. E você tem a outra base do Bolsonaro, que são os alucinados, né? Que é a base mais radicalizada, que é o núcleo mais duro de sustentação do bolsonarismo. Acho que não tem como mensurar isso, mas talvez uns 10%, 15% do eleitorado estão dentro desse pacote. Assim. E se o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de dialogar com o eleitorado, digamos,
o eleitorado que passa no psicotécnico, porque essa galera está migrando para quem tem caneta na mão, para quem tem estrutura na mão, para quem está fazendo governos, tem governo na mão. Assim, a forma dele manter a relevância é discutindo com os lunáticos, com os fanáticos. Assim, ele tem que manter essa gente, continuar batendo bumbo para manter essa gente minimamente mobilizada. Porém, quando ele manter essa gente, para manter essa gente mobilizada, ele tem que fazer discurso golpista o tempo inteiro. Porque ele esticou a corda com esse pessoal, né? Ele esticou a corda, é golpe, né, contramando, não vamos deixar ser reeleito, etc. Assim, aí, se ele simplesmente baixa a temperatura, ele perde relevância. A única forma dele manter relevância é ficar falando em golpe. É ficar falando em golpe, não, em fraude. E aí ele fala desse jeito meio cifrado, meio quero falar, mas não vou falar e tal, que é o que ele vem fazendo desde o dia que ele perdeu a eleição, né? Primeiro ele passou Você acha que ele segue uma receita do Steve Bannon, que é a receita do trumpismo? Eu acho que não exatamente. Em parte, sim. Mas assim, o Trump ele tinha assim, uma vantagem em relação ao Bolsonaro, assim, que era a possibilidade de falar de maneira mais aberta as coisas, né? O Trump era mais direto assim, nas declarações de que foi fraudado, etc. O Bolsonaro ele nunca chega a dizer isso, né? Ele chega perto, mas ele segura. Assim. Por quê? Porque o Trump nunca teve no cangote dele a Suprema Corte americana como o Bolsonaro tem o Supremo Tribunal Federal no cangote dele. Então eu diria que, Yara, eu concordo com você se a gente for falar lá no início, né? Assim, sob o comando do Carluxo, né, o Bolsonaro construiu a estratégia dele para disputar a presidência em 17, 18. Ele estava com certeza com os dois pés no Bannon. Hoje em dia está mais difícil, né? Hoje em dia eu diria que ele inventou uma receita Bolsonaro, que é a receita fomentar o golpe sem falar sobre o assunto diretamente. Assim, o Trump ele soltava os cachorros. Assim, exatamente porque ele não tinha essa barreira. Tanto que quando aconteceu o 6 de janeiro dele, foi uma surpresa para todo mundo. O nosso 8 de janeiro não foi exatamente uma surpresa, né? O 6 de janeiro do Trump foi... O que é isso? Assim? Washington. Deixa eu só ler os superchats aqui, Yara. Quer dizer, nem são superchats, são comentários interessantes que eu vou ler. Da Lúcia Rodrigues. Oi, Darlan. Passando só para mandar um beijo. Assinado companheira Lúcia do DCE da USP. Aí para o companheiro Darlan. DCE da USP é quando eu e ela éramos jovens. Isso tem uns 30 anos, mais ou menos. É jovem. Eu era da UNE, ela era do DCE da USP. Legal. Elisalberta, ele fala para seu séquito continuar, apesar da sua prisão. Da sua eventual prisão, provável prisão.